Olá, a Igreja Batista Betel vem incentivando a leitura da Bíblia e principalmente estamos trabalhando com o livro de João e hoje, especificamente, estaremos trabalhando com o livro de João, capítulo 10. É um livro doutrinário, um livro que nos ensina coisas mais profundas a respeito da palavra. Para entendermos bem o texto de João, capítulo 10, nós temos que começar a fazer uma leitura do livro de Zacarias, no capítulo 11, verso 4. Eu vou repetir, Zacarias 11, verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, e conferir, que diz assim: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem dela. No verso 6 de Zacarias: certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Ou seja, um profeta que 600 anos antes do nascimento de Cristo, num período tão conturbado, um período tão problemático, estavam cativos da Babilônia, onde o rei ali era Nabucodonosor. Nós temos ali um período tão complicado de culturas, e mesmo assim o profeta dá uma palavra para aqueles pastores que não olharam as suas ovelhas. As ovelhas eram o povo de Israel. O povo de Israel foi confiado aos pastores, e os pastores não cuidaram das ovelhas, pelo contrário. A palavra mostra que eles comeram a carne das ovelhas. O que significa isso? Significa que esses pastores, eles exploravam essas ovelhas, humilhavam essas ovelhas, castigavam essas ovelhas, aproveitavam dessas ovelhas, mas não cuidavam delas, não direcionavam essas ovelhas. E aqui a mão do Senhor, ela pesa sobre esse princípio. Deus confiou ovelhas aos pastores e os pastores não cuidavam das ovelhas. No verso 10 aqui também diz assim: tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança. Olha que interessante isso. Anula a aliança com o povo. Mas o Senhor é misericordioso. Vamos lá para João capítulo 10, onde eu farei uma breve leitura. Diz assim: em verdade, eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para que esse porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Depois de fazer... no 5, 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros dizem, este modo de falar não é de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo pórtico de Salomão, rodearam-no os judeus e o interpelavam, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas apedrejai? Respondeu os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Replicou Jesus, não está escrito na lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para um lugar onde o Jordão batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Uma palavra muito profunda. Nós conseguimos entender aqui alguns pontos principais, e um deles é o seguinte, havia naquela região um lugar parecido com um grande curral, onde havia uma porta, e ali se colocavam as ovelhas naquele lugar. Aquele lugar existia uma porta e uma chave, e até uma pessoa que tomava conta daquele lugar. Era mais fácil para os pastores, porque se os pastores deixassem as ovelhas em um outro tipo de aprisco mais aberto, poderia vir as feras do campo, né? Os lobos, os leões, né? Como Davi passou, lá tinha até urso lá na região, né? de Israel, onde Davi cuidava das ovelhas, havia muito ataque de animais. Então, aqui, como já era uma civilização mais organizada, tinha-se ali uma espécie de um curral, um pórtico, né? uma porta com ali os locais onde cada pastor levava suas ovelhas para ali e já trancava, e ali tinha uma pessoa que tomava conta, ou era um lugar mais seguro, né? para se vigiar. Porém, aqui diz assim que o ladrão, né? Ele tenta romper essa porta, ele tenta é o salteador, né? Aquele que vai roubar, né?
vai roubar aquelas ovelhas. E é um outro tipo também de aprisco, que é um aprisco mais aberto, igual eu falei. Esse aprisco mais aberto é onde o pastor está sempre ali com as ovelhas, levando ela ali para outras pastagens, levando essas ovelhas para um lugar de refrigério, né? Tosquiando a sua lã. Mas Jesus aqui vem dar uma palavra assim interessante. Ele fala que esse ladrão, ele vem roubar, né? Matar e destruir as ovelhas. Mas Jesus diz assim que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ora, aqueles pastores de Israel, eles não davam a vida pelas ovelhas. Aqueles pastores só queria comer a carne das ovelhas, só queria aproveitar das ovelhas e não servi-las, não orientá-las. Jesus, hora nenhuma, quis explorar ovelhas. Jesus, o tempo todo, ele mostra aquele que orienta, aquele que apacenta, aquele que vai buscar a ovelha quando a ovelha está caída. Ali no penhasco, ele tem um cajado, um báculo, que chama, que é aquele cajado mais torto na ponta, né? Chamado de báculo. Ele vai puxar aquela ovelha de um lugar que ele não tem condições de pegá-la. Então ele vai em lugares áridos, lugares complicados, até se machuca, o pastor se fere para buscar aquela ovelha, né? Há várias parábolas, né? Das 99, né? Que vai buscar a 100ª ovelha e assim por diante. Então, Jesus, ele quer mostrar aqui que ele é o bom pastor e o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele direciona. Interessante a palavra aqui, chave, ele é a porta desse aprisco. Aquele que entrar por ele achará pastagem, achará alimento, achará vida. Por isso que ele diz assim, eu dou a vida em abundância. E aqui interessante que o bom pastor, né, conhece cada ovelha pelo nome, e a ovelha ouve e reconhece a voz do pastor. E a voz aqui é a palavra de Deus. Nós reconhecemos a palavra, a orientação da palavra o tempo todo. Essa palavra, como diz lá em Provérbios, é saúde para os nossos ossos, né? É interessante, ele dá vida por essa ovelha, ele nos protege porque ele é a porta. Ele tem a chave para abrir, para mudar a nossa condição. E os judeus ficaram impressionados com aquela parábola, com aquela comparação, e ficaram ansiosos, nervosos com aquilo. E falaram, bom, já que você está falando que você é a porta, você que é o bom pastor, fala logo, né? E no meio de uma festa, uma dedicação, de uma das festas judaicas, né? Eles começam a questionar e falam assim, poxa, já que você fala que você é a porta dessas ovelhas, então diz logo que você é Deus. Queriam que Jesus assumisse a condição de Deus ali naquele momento para apedrejá-lo, porque para o judeu significaria uma idolatria, eu estou tomando o lugar de Deus. E Jesus questiona eles, tu dizes, você não conhece as Escrituras? Você não entendeu ainda que eu e o Pai somos um? Você não entende ainda que eu e Deus somos uma única pessoa? E é um dos princípios aqui da Trindade, né? Quando você relaciona Jesus e Deus como uma pessoa, e quando você vai no episódio de Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que o Espírito é gerado de Deus. Nós temos aí muito clara a questão da Trindade, né? Mas aqui Deus, aqui Jesus, ele confronta eles de uma forma muito pesada, porque os judeus falam assim, nós não cremos em você. Ele fala, pelo menos se você não crê em mim, crê nas obras que o Pai faz. Crê nas obras, em tudo aquilo que ocorre ao meu redor, olhe para elas. Elas vão te direcionar a Deus. Crê nas obras que meu Pai faz.
tentavam prender Jesus, tentavam acabar com Jesus. Para finalizar, meus irmãos, esse texto tão maravilhoso, e nós temos tantas coisas para colocar, mas é interessante que um dos pontos principais é que o mercenário ele foge. O falso profeta. Aquele que se diz um pastor e não é. Aquele que se diz o bom pastor e que está só explorando as ovelhas. Quando a gente faz uma aplicação para hoje, nós enxergamos isso claramente o tempo todo. Porém, esse texto foi para uma época em que Jesus estava corrigindo aquele povo, para que eles reconhecessem a voz dele. E a voz dele é a verdade. A voz dele. E entendesse que ele nos guiará. Estamos como ovelhas sem pastor, cegos, andando sem direção. E Jesus vem trazer a direção. Ele é a porta, ele é que cuida do aprisco, ele é que coloca no colo, ele é que tira os nossos carrapichos, ele é que tira as nossas mazelas, tosqueia o que tem que tosquear, nos corrige, nos direciona. Sabemos que até um pastor de ovelha dá água na boca da ovelha para ela poder se alimentar o fato que ela não enxerga bem. Jesus é a nossa luz, é a nossa verdade e Ele é a vida eterna. Quando Ele diz que nos dá aqui algo eterno, é porque a vida eterna está nele. Ele é a vida eterna, o bom pastor. Que Deus possa te abençoar nesse estudo, que Deus possa te esclarecer muita coisa aqui, né? Falar no teu coração. E quero orar te abençoando. Senhor, abençoe o teu povo, um povo que busca a verdade, a palavra, que entende que o Senhor é o pastor verdadeiro. Não existe outro pastor, apesar de ser tantos comissionados como pastores, mas o Senhor é o nosso pastor verdadeiro. E é em Ti que nós temos que colocar a nossa esperança, o nosso amor, a nossa visão. É o Senhor que temos que ser guiados o tempo todo. Então nós confiamos na Tua verdade. Sabemos que onde o Senhor nos direciona, nós queremos andar, porque o Senhor nos leva a passos verdejantes, águas mansas, tranquilas, locais de refrigério. Por isso, Senhor, a cada dia, eu lhe peço que o Senhor abençoe os teus filhos, aqueles que buscam a tua verdade, que o Senhor possa dar luz àqueles que estão cegos, que toda escama dos olhos caia e que a tua verdade possa direcioná-los, Pai. Essa verdade é a tua voz. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.